O deputado federal Marcel Van Hatten publicou pelas redes sociais uma das cartas escritas por pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na carta, uma senhora relata que chegou a Brasília na noite do dia 8 e foi se refugiar no QG por considerar que era um lugar seguro. Assim como centenas de outras pessoas, essa senhora está presa há mais de 45 dias. Ouça a carta. Cheguei no QG às 20 horas. Quando saí da minha cidade, ainda podia estar na frente do QG. Desci do ônibus e vi a confusão, porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. A federal tentou invadir, o exército não deixou e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. O deputado disse: carta que recebi de presa na colmeia. Alega, como foi o caso de muitos, que foi presa na manhã seguinte às depredações, tendo chegado a Brasília apenas na noite de domingo. Que justiça é essa que prende alguém assim, em flagrante, e mantém presa essa pessoa há mais de 40 dias? Pelas redes sociais, o deputado também ironizou outra frente de perseguição política, o grupo de trabalho criado pelo governo Lula, com representantes da extrema esquerda, para perseguir e censurar opositores nas redes sociais. Marcel Van Hatten compartilhou o texto do deputado estadual Felipe Camozzato, que afirmou: comunismo contra ódio e extremismo é obviamente uma piada de péssimo gosto. Ouça o texto de Camozzato compartilhado pelo deputado Marcel Van Hatten. O comunismo, o nazismo e o fascismo são as fontes mais cristalinas do discurso de ódio. Como se diz no ditado popular, estão querendo colocar as raposas a cuidarem do galinheiro. Em vez de pacificar o país, como dizem que farão no discurso, estão acirrando os ânimos a cada dia que passa ainda mais. Hoje foi publicada no Diário Oficial da União uma portaria que institui o grupo de trabalho para apresentar ações de, abre aspas, combate ao discurso de ódio e extremismo, fecha aspas. Chama a atenção que a presidência do grupo ficará com uma integrante do Partido Comunista do Brasil, uma das siglas brasileiras de extrema esquerda, que nunca pregou moderação, mas é reconhecido por seus discursos que dividem a sociedade e veneram ditaduras e ditadores. Qual ódio será combatido é a grande questão. Afinal, quem acompanha a política há algum tempo sabe que para a esquerda tudo é válido contra seus inimigos. Mentiras, exageros e caos sempre fizeram parte do seu arsenal para destruir quem pensa diferente. Já para os aliados, que aliás são profissionais na arte do extremismo, é feita a vista grossa. Toda a violência, incluso aqui casos de machismo e homofobia, é jogada para debaixo do tapete. E assim vamos caminhando para o fim da liberdade de expressão e a instauração do pensamento único. Ou estou errado? O deputado estadual acrescentou: próximo passo é colocar o Boulos no grupo de defesa da propriedade. Van Hatten lembrou que desde o primeiro dia de mandato se colocou na oposição ao presidente Lula e desmentiu as fake news do governo. O deputado disse: sou firme oposição a Lula e ao PT desde o primeiro dia de mandato. Já no primeiro dia de votações desta nova legislatura da Câmara dos Deputados, atuei como me comprometi desde a eleição de Lula. Ser a oposição mais dura que Lula e governos petistas já enfrentaram. Vou desmascarar todas as fake news que tentarem disseminar, defenderei o Estado de Direito enfaticamente e farei de tudo para que projetos que sejam prejudiciais ao nosso país não prosperem no plenário e nas comissões da Câmara dos Deputados. Conte comigo para evitarmos um mal ainda maior para o Brasil.
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito já está no 3º relator, Benedito Gonçalves, que mantém vigente, dia após dia, a decisão que retira o sustento de famílias. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org. Relembre o discurso do deputado Marcel Van Hatten no 1º dia da legislatura. Para os colegas parlamentares, eleitos e reeleitos, bem-vindos todos à Casa do Povo. Com muita honra, com muita alegria, estou aqui mais uma vez para representar os meus eleitores, assim como Vossas Excelências. Mas a minha honra e a minha alegria é proporcional aos senhores deputados, senhoras deputadas, a minha preocupação. Peço a atenção de Vossas Excelências para o momento grave por que nós passamos no Brasil. Esta é uma casa plural, esta é uma casa de todos, mas lamentavelmente nós não vemos neste momento ela de fato ser plural, porque muitos parlamentares, inclusive alguns aqui presentes, têm o seu direito de manifestação cerceados em desacordo com o que diz a nossa Constituição. Estamos, senhor presidente, num momento em que os poderes estão desequilibrados, em que lamentavelmente se agigantam outros poderes e se apequena dia após dia o parlamento. A culpa é dos outros? Não. Temos de assumir a nossa responsabilidade, porque quem cuida de democracia é o parlamento. Quem escreveu esta Constituição foi o Congresso Nacional. O Poder Executivo representa a maioria. O Poder Judiciário sequer tem membros no Brasil eleitos pelo voto popular. É apenas nesta casa que a pluralidade da sociedade brasileira está representada, e é aqui que se definem quais são os princípios e quais são os valores a serem inscritos ou até mesmo alterados eventualmente na nossa Constituição. Por isso, sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Não é possível que até ontem tivéssemos apenas 2 candidaturas, uma de extrema esquerda, do PSOL, e outra de centro, mas apoiada por Lula e pelo PT. Não
Não é possível que este parlamento, renovado pela população brasileira e que teve muitos dos senhores parlamentares reeleitos defendendo pautas conservadoras ou liberais, pautas de direita, não ter um representante que defenda essas mesmas pautas com transparência e veemência na tribuna da Casa Legislativa nesse dia tão honroso que nós vivemos hoje. Por isso, candidatei-me a presidente da Câmara dos Deputados e honra-me muito ouvir o apoio crescente que tenho recebido de muitos colegas deputados e de colegas deputadas que pensam como eu. De muitos colegas, aliás, que não se esqueceram do que é o PT. Não se esqueceram que o PT, se há um partido que é contra a democracia, votou contra os principais pontos que fazem do nosso país hoje uma democracia mais avançada do que ontem o era. Votou contra o Plano Real, contra todas as privatizações, a lei de responsabilidade fiscal, criou o Foro de São Paulo, criou o MST e sempre o financiou quando no poder com verbas públicas, para não falar dos imensos, enormes escândalos de corrupção que fizeram com que o partido dito dos trabalhadores, deputado Marco Feliciano, deixasse envergonhado todo o Brasil e todos os cidadãos que um dia acreditaram na honestidade de um homem que foi condenado em várias instâncias e que hoje, descondenado apenas por obra de seus amigos no Supremo Tribunal Federal, é presidente da República, mas deveria estar na cadeia e não sentado no Palácio do Planalto. Percebendo aqui, senhor presidente, os aplausos na Câmara dos Deputados nesse dia de sessão, percebo também o quanto teremos de ser vigilantes ao retorno desta verdadeira quadrilha ao poder, desbaratada pela Operação Lava Jato, e que agora diz que defende a democracia. Amigos de Cuba, de Coreia do Norte, lamentavelmente, senhor presidente, o que vemos do lado de lá no corredor não são adversários que querem nos vencer no discurso ou na política limpa. Não. O que nós vemos lá são aqueles que nos tratam como inimigos a sermos eliminados, porque a eles, quando perguntados que tipo de regimes o representam, são aqueles justamente que estão praticando a tortura e a indignidade humana contra os seus cidadãos. Senhor presidente, eu não posso concordar com uma chapa que foi criada, sim, com acordo de quase todos os partidos, que dará ao PT a presidência da CCJ no primeiro ano, onde esse é um bom acordo, onde esta é uma boa solução para o nosso país. Eu quero um país em que nós tenhamos mais e não menos combate à corrupção, mais e não menos liberdade econômica e prosperidade para todos, mais e não menos democracia com reequilíbrio entre todos os poderes. Eu lembro, senhor presidente, eu lembro a todos que um grande acordo com muitos votos pode ser muito bonito para um currículo. Mas eu quero também fazer menção ao Lord Acton, historiador britânico. Dizia ele: o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe, repito, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Peço aqui o apoio a todos aqueles que entendem que esta casa precisa manter, reforçar a sua pluralidade,
devolver a dignidade a parlamentares que, inclusive, além de terem suas redes censuradas, andam por crime de opinião que não existe, por tornozeleira eletrônica no plenário. Isso é inadmissível numa democracia. Se for criminoso, se infringir a lei penal, a lei para isso e o devido processo deve ser respeitado. Mas eu não posso concordar com uma Câmara que siga omissa, de joelhos diante de ditadores, de tiranos, de autoritários que pensam que sabem o que é democracia apenas porque querem exercer o poder ilimitado. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Lembro que há 4 anos concorri à presidência da Câmara. Há 2 anos concorri outra vez. E me perguntaram se concorreria uma terceira. De fato, tinha outro candidato em mente que estava trabalhando essa candidatura desde dezembro para representar esta direita majoritária no plenário, mas que por motivos bastante justificáveis desistiu de sua candidatura e agora estou eu aqui para representar essa parcela que, assim como eu, mantenho o mesmo e os mesmos ideais que tinha quando aqui cheguei. Passei 4 anos mantendo a minha integridade, defendendo os meus princípios e meus valores. E quero desejar o mesmo, deputada Adriana Ventura e deputado Gilson Marques, meu colega de bancada, o mesmo que a bancada do Novo conseguiu manter de integridade ao longo desse mandato, a todos os que chegam e parabenizar a todos que mantêm também durante o seu 1, 2, 3 ou quantos mandatos tiverem esses mesmos princípios e valores e integridades. Digo isso porque tanto na primeira vez que concorri como na segunda, ouvi de muitos colegas parlamentares, depois de terem votado, que se arrependeram dos seus votos para a presidência da Câmara. Muitos ouvi dizendo que teriam se arrependido. Esta é a chance de novatos e reeleitos votarem numa candidatura transparente, principiológica, de direita, contra o PT e contra o Lula, para fazer desse Brasil a nação que tanto almejamos. Um voto para não se arrepender e para se orgulhar do Brasil. Muito obrigado. Peço seu voto, Marcel Van Hatten, presidente. Obrigado.